Nós vamos trabalhar agora uma segunda atividade prática associada à elaboração de diagramas de casos de uso. A atividade anterior, a gente viu com um nível de complexidade mais baixo. Então, a gente trabalhou algumas representações, casos de uso, atores, associações entre atores e casos de uso, associações entre casos de uso do tipo include, extend. E aqui nós vamos trabalhar uma atividade com um nível de dificuldade um pouquinho maior. Então, numa locadora de veículos, necessita de um sistema para facilitar o atendimento a seus clientes. Inicialmente, é necessário que todos os funcionários sejam cadastrados. Os carros são classificados por tipo, popular, luxo e utilitário. As informações que interessam a locadora sobre cada um dos veículos são placa do carro, tipo e valor diário do aluguel. Os funcionários da locadora são responsáveis pelo cadastro dos clientes e dos veículos. Eles também fazem as locações e encerram as mesmas. Há clientes especiais e comuns. Os especiais têm direito a uma taxa de desconto e um valor de quilometragem extra nas suas locações. Um cliente é identificado pelo nome, número do cartão de crédito e data de expiração. Para que um cliente consiga realizar uma locação, é necessário que sua carteira de habilitação esteja válida. Então, a primeira característica que a gente tem que pensar aqui é o foco do diagrama de caso de uso, o que ele se propõe a representar. Então, ele representa uma visão externa do sistema, quem envia e quem recebe informação, as funcionalidades do meu sistema, e ele não demonstra como, ele só demonstra o que deve ser feito. Então, por exemplo, para mim interessa saber que eu vou cadastrar o veículo, mas nesse momento não me interessa saber que informações eu vou utilizar para cadastrar o veículo, porque eu quero simplesmente tratar a funcionalidade de cadastrar o veículo. Ou então, no caso do cliente, também me interessa saber, por enquanto, neste diagrama, que eu vou controlar um cliente, mas não me interessa ainda saber que informações eu vou inserir para que eu consiga controlar um determinado cliente. Então, eu preciso ter o foco do que documentar nesse diagrama de caso de uso. Da mesma forma, a gente vai trabalhar no ASTA. Aqui eu tinha o exercício anterior, então vou vir aqui em diagrama, use case aqui, e vou abrir uma nova aba aqui para trabalhar esse diagrama. Da mesma forma, para facilitar, eu vou colocar uma nota aqui, vou aumentar essa nota, e ao inserir essa nota, eu vou colar, eu já tinha copiado aqui, vou copiar novamente, vou copiar essa informação, e vou colar essa informação aqui dentro para ficar mais fácil, para não ter que ficar indo e voltando lá na minha descrição. Então, agora a gente vai começar a pensar na ordem com que elas acontecem aqui. Então, eu tenho, por exemplo, uma locadora de veículos necessita de um sistema para facilitar o atendimento a seus clientes. O sistema, em momento nenhum, ele é um ator. Em alguns casos, tem alunos que representam o sistema como sendo um ator. Na verdade, a junção de todos os casos de uso representam o sistema. Então, em momento nenhum, a gente vai colocar esse sistema ao qual a gente está documentando como sendo um ator. A não ser que seja um cliente externo, o Serasa, o SPC, ou a Receita Federal, ou o Correio, um sistema que está externo ao nosso e que a partir daí eu tenho que representar que ele está enviando alguma informação para o sistema ao qual a gente está documentando. Então, eu tenho aqui um locadora de veículos, necessita de um sistema para facilitar o atendimento a seus clientes. Inicialmente, é necessário que todos os funcionários sejam cadastrados. Aqui a gente identificou uma funcionalidade, é um requisito funcional. Então, eu tenho um ator. Eu vou deixar um erro acontecer. Observem que quando eu tentar escrever funcionário aqui, ele vai aparecer um erro. Por que ele vai aparecer um erro? Porque nesse diagrama, quando eu abri esse projeto, eu já fiz um diagrama aqui. E nesse diagrama anterior, eu já tinha um ator chamado funcionário. Então, ele não me permite nomear dois atores com o mesmo nome. Para mim fazer isso, basta eu clicar aqui do lado em cima do funcionário e arrastar e soltar aqui. Automaticamente ele já me vem um funcionário. Isso considerando que eu tenho duas abas abertas, então ele consegue aproveitar o que eu já fiz no outro diagrama. Agora, se você fechar e abrir de novo, ele não vai fazer isso.
Então, vamos pensar a seguinte situação. Aqui eu vou ter o manter funcionário. Então, a primeira coisa que eu vou ter aqui é o manter funcionário. Lembrando que nós estamos trabalhando com a numeração dos casos de uso para poder ficar mais fácil. A mesma regra, observem que no anterior tinha o manter funcionário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente clicar aqui, arrastar e soltar. Da mesma forma, observem que essa seta ela ficou voltando aqui. Eu não quero que ela volte. Para mim alterar, basta eu clicar nela e vir aqui. Eu posso clicar nela e posso apagar. E eu posso vir aqui e desenhar uma outra linha aqui. Também tinha como eu alterar. Se eu clicasse com o botão direito, eu também conseguia alterar a ponta de seta. Então, eu tenho manter o funcionário. Lembrando que todas as vezes que eu mantenho algum tipo de informação, algum tipo de pessoa que ela tenha CPF, obrigatoriamente é necessário fazer a validação do CPF. Como eu também tenho ela já desenvolvida aqui do lado, eu vou simplesmente clicar e arrastar. Desculpa, e eu sei que aqui é o include, então eu vou apagar só para demonstrar como que eu sei que é o include aqui. Então, toda vez que eu validar o CPF, toda vez que eu manter o funcionário, obrigatoriamente eu preciso fazer a validação do CPF. Então, nesse caso aqui eu tenho include, e esse include vai partir de manter funcionário para validar CPF. Por que vai partir nessa direção? Porque todas as vezes que eu mantenho funcionário, a partir da inserção dos dados do funcionário, obrigatoriamente é necessário realizar a validação do CPF. Vamos continuar a leitura? Os carros são cadastrados por tipo, popular, luxo e utilitário. Se a gente pensar nessa informação, e aí ele continua, né? As informações que interessam ao locadora sobre cada um dos veículos são placa do carro, tipo, valor diário do aluguel. Então, essas características de que informações eu vou cadastrar para o carro não me interessam por enquanto. Quando a gente for trabalhar o diagrama de classes, aí sim vai me interessar saber quais são as informações que são necessárias cadastrar para cada classe. Aqui, por enquanto, não, porque só me interessa a funcionalidade, o serviço, a ação. Mas de todo jeito eu vou ter um caso de uso chamado, por exemplo, manter veículo aqui. Eu vou ter esse manter veículo, eu vou pôr o número 3, na verdade, que é aqui, e vou ter o manter veículo. Nesse manter veículo, quem é que vai realizar a manutenção desse veículo? Quem é que vai cadastrar esse veículo? Então, todas as vezes que eu for cadastrar esse veículo, eu vou puxar esse validar CPF para cá, só para mim colocar esse manter veículo aqui, só em termos de organização. Então, quem é que vai cadastrar os veículos? Ele diz aqui que quem vai cadastrar os veículos são os funcionários. Nesse caso, como eu tenho funcionário, eu também vou passar ele para cá, porque eu acho que vai ficar mais organizado. E quem vai realizar o cadastro do veículo é o funcionário. Então, aqui a gente manteve o funcionário primeiro. Ao manter o funcionário, obrigatoriamente eu tive que validar o CPF. E o funcionário também mantém o veículo ao qual eu estou trabalhando. O qual eu vou alugar, né? Aí eu venho aqui. Os funcionários da locadora são responsáveis pelo cadastro dos clientes e dos veículos. Então, eu já cadastrei o veículo aqui. E agora eu vou cadastrar os clientes. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, a 4, manter cliente. Quem vai participar desse cadastro? Quem vai realizar o cadastro do cliente no sistema? O funcionário. Mas quem vai repassar os dados do cliente para para cadastrar no sistema vai ser o próprio cliente. Então, eu tenho nesse caso uma associação de um ator. Vou apagar aqui porque eu cliquei 2 vezes. Eu tenho uma associação de um ator indireto, que no caso é o cliente, e eu tenho associação de um ator direto, que no caso é o funcionário. Obrigatoriamente eu preciso associar os dois, porque o cliente vai chegar até a locadora, vai passar os dados dele para o cliente, para o funcionário, e o funcionário, por sua vez, como usuário direto do sistema, ele vai inserir as informações. Então eu preciso associar esses dois atores aqui. Outra característica. Ao cadastrar o cliente, ele vai ter CPF. Então, obrigatoriamente, eu preciso validar o CPF. Eu posso e devo reutilizar o mesmo caso de uso. Então, eu vou vir o include aqui, vou clicar aqui e aqui. Então, ao manter cliente, obrigatoriamente, eu preciso fazer o quê? Eu preciso validar CPF. Depois que a gente trabalha o cliente, a gente vai continuar aqui as características. Aí eles falam assim...
eles também fazem as locações e encerram as mesmas. Então, agora, o próximo requisito funcional que a gente vai ter aqui vai ser o requisito número 5 ou o caso de uso número 5, que pode se chamar, por exemplo, controlar locações. Quem vai controlar essa locação? Vai ser o funcionário, mas quem vai realizar a locação indiretamente vai ser quem? Vai ser o cliente. Então, novamente, eu tenho as seguintes características. O funcionário, ele insere a locação no sistema, mas essa locação é feita indiretamente pelo cliente. Então, as informações partiram aqui do cliente. E aí ele fala assim, ó, eles também fazem as locações e encerram as mesmas. Então, a inserção da locação, o início da locação e o final da locação, eu coloquei tudo dentro de controlar locações, não precisa de eu fazer uma separação entre eles. Aí ele me diz, há clientes especiais e comuns. Se eu quisesse fazer uma generalização e especialização do manter cliente e colocar aqui embaixo manter cliente especial e manter cliente comum e ligar uma herança que seria esse caso, essa associação aqui, eu poderia, mas eu optei por não fazer isso, eu preferi não representar, mas quem quiser representar, tudo bem. Os especiais, só os clientes especiais têm direito a uma taxa de desconto e um valor de quilometragem extra nas suas locações. Um cliente é identificado pelo nome, número do cartão de crédito e data de expiração. Para o cliente realizar uma locação, é necessário que sua carteira de habilitação esteja válida. Vamos pensar uma coisa que está implícita aqui. Eu tenho uma característica que está implícita, não foi especificado, mas é uma regra de negócio. Vocês concordam comigo que todas as vezes que eu vou controlar uma locação, é necessário o cliente escolher os carros que estão disponíveis? Então, o que eu tenho que verificar? Ao controlar as locações, obrigatoriamente, eu preciso trabalhar, por exemplo, a número 6, escolher e verificar disponibilidade de veículos. Então, essas regras de negócio, a gente tem que verificar, assim como a gente trabalhou lá na aula 02. Então, as regras de negócio eu vou pensando durante a documentação do sistema. Nesse caso, a gente está pensando durante a documentação. Se eu tivesse feito o processo de elicitação de requisitos, de levantamento de requisitos junto ao cliente, eu ia identificar essas características antes de realizar a documentação. Então, ao controlar locações, todas as vezes que eu for controlar uma locação no cliente, que ele obrigatoriamente ele precisa escolher e verificar a disponibilidade, vou até alterar aqui, que está errado aqui, disponibilidade do veículo. Eu coloco aqui no singular. Então, todas as vezes que eu for controlar a locação, obrigatoriamente, como é obrigatório, eu trabalho com include, e a ponta de seta virada para o caso de uso que vai acontecer a partir de... E aí a gente vai trabalhar a última característica agora, quando ele diz assim, que os clientes eles podem ser comuns ou especiais, né? Os clientes especiais têm direito a uma taxa de desconto e um valor de quilometragem. Vocês concordam comigo que todas as vezes que eu for controlar a locação, eu preciso verificar o tipo de cliente? Por que eu preciso verificar o tipo de cliente? Porque se o meu cliente for especial, eu vou ter que calcular o desconto e a quilometragem para ele. Mas se ele não for especial, eu não preciso calcular essa quilometragem, o desconto e a quilometragem. Então, todas as vezes que eu controlo a locação, obrigatoriamente eu preciso fazer o quê? Verificar o tipo de cliente. E ao verificar o tipo do cliente, eu posso ou não, aqui já seria número 8, eu posso ou não calcular os descontos e a quilometragem. Então, nesse caso aqui, eu teria o cálculo de desconto ou a quilometragem. Então, quando eu trabalho essas características aqui, eu só consigo calcular isso aqui ao verificar o tipo do meu cliente. Então, vamos voltar aqui no 5 para a gente verificar a ordem no processo. Então, ao controlar a locação, eu escolho e vejo a disponibilidade do veículo que eu quero.
Ao escolher, eu verifico o tipo do cliente. Obrigatoriamente, eu preciso verificar que tipo de cliente é esse. Ao verificar esse tipo de cliente, eu posso ou não calcular o desconto e a quilometragem. Vocês concordam? Se o cliente for especial, é como se aqui dentro tivesse lá assim, ó, se cliente igual a especial, então chama essa ação de calcular desconto. Se não, não chama. Se aparecer o se, ele tem a possibilidade ou não de acontecer, eu já sei que é um extend. Se é um extend, a ponta de seta não é voltada para o caso de uso que pode ou não acontecer, e sim para o caso de uso que a gente considera mais importante ou para o caso de uso geral que eu vou trabalhar aqui. E aí, a partir disso, ele diz assim, ó, para que um cliente realize uma locação, é necessário que a sua carteira de habilitação seja válida. Então, eu tenho outra característica. Ao controlar a locação, eu preciso também validar, eu vou colocar aqui como sendo a número 9, eu vou validar a carteira do motorista. A carteira de motorista do cliente, eu vou colocar assim, tá? Carteira de motorista do cliente. Então, ao controlar a locação, eu também preciso fazer essa validação. Como essa validação ela é obrigatória, eu vou ter que colocar um include. E o include é voltado para o caso de uso que é obrigatório acontecer a partir de. Então, quando a gente trabalha essas características aqui, aí me perguntam assim, por exemplo, quando eu ministro essa disciplina presencialmente, professora, por que existe um include ou extend e não poderia, por exemplo, ao invés de ter esse include aqui, por que não poderia ser direto funcionário ligado a esse caso de uso 9? Quando eu ativo, por exemplo, quando eu ligo funcionário ou manter veículo, é como se o funcionário fosse a interface, clicasse no menu e lá nesse menu tivesse cadastrar veículo, por exemplo. Então, ele ativou diretamente a função de cadastrar veículo, ou de manter funcionário, ou de manter cliente, ou de controlar locação. Só que no momento que ele controla a locação, algumas ações são ativadas a partir de alguns testes lógicos, sem que o usuário, sem que o funcionário, ele solicite essa ativação. Então, quando ele controla uma locação, ao inserir os dados de uma locação, a primeira coisa que ele faz é verificar quais são os veículos que estão disponíveis. Então, não é o funcionário que vai clicar lá e solicitar a verificação da disponibilidade do veículo. Essa ação vai ser ativada a partir do controle de locação. A mesma coisa é verificar o tipo do cliente. Quando eu informo a disponibilidade do veículo e especifico qual é o cliente, o que ele vai fazer? Ele vai verificar de que tipo aquele cliente é. Verificando aquele tipo, se ele for do tipo especial, ele automaticamente vai chamar essa ação. Se não for, ele não vai chamar. E a partir daí, para poder fechar a locação, o que ele precisa fazer? Ele ativa também a partir daqui, ele verifica qual é que status da carteira, se a carteira é válida ou não. Então, essa é a diferença entre eu ter uma associação do ator para o caso de uso e de caso de uso para caso de uso. Pode ser que tenham surgido algumas dúvidas de vocês, e vocês têm que assistir novamente o vídeo e tal. Então, assim, eu queria sugerir que quem realmente tem dúvida, que assista o vídeo 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessários. Mas se também as dúvidas persistirem, que entre em contato comigo pelo ambiente de aprendizagem, que eu vou estar sempre à disposição. Olhando aqui, ainda faltou um caso de uso. Eu não sei se algum de vocês percebeu esse caso de uso que está faltando. Quando ele diz assim, por exemplo, os especiais têm direito a uma taxa de desconto e um valor de quilometragem extra nas suas locações. Vocês concordam comigo que cada vez que ele for fazer uma locação, ele tem que verificar, ele tem que registrar uma pontuação referente àquele cliente? Por que ele tem que registrar? Porque da próxima vez que o cliente for comprar, se eu não registrar essa pontuação que ele fez nas últimas locações, quando ele for comprar novamente, ele não vai ter esse valor acrescido. Então, também ao controlar locação, ele precisa fazer por último aqui, antes de finalizar, que seria registrar a pontuação do cliente. Para que a partir daí ele deixe de ser um cliente comum e ele passe a ser um cliente o quê? Um cliente especial. Tá? Então, aqui a gente fecha, eu vou ler a ordem só para poder ficar mais claro. Quando um cliente ele chega a uma concessionária, antes, vamos começar por aqui, o funcionário ele é cadastrado. Ao se cadastrar o funcionário, é obrigatória a validação do seu CPF. O funcionário também cadastra os veículos da locadora.
Um cliente, quando ele chega até a concessionária, ele precisa ser cadastrado pelo funcionário, e ao cadastrar o cliente é obrigatória a validação do CPF. Quando o cliente chega e ele é cadastrado, eu vou realizar uma locação. Quem vai controlar essa locação é o funcionário. Ao controlar a locação, obrigatoriamente é necessário verificar a disponibilidade dos veículos. É necessário também verificar o tipo do cliente. Ao verificar o tipo do cliente, eu posso ou não calcular o desconto. Isso, se o cliente for especial, eu chamo esse caso de uso associado ao cálculo de desconto. Ao controlar locações também, eu preciso verificar obrigatoriamente, aqui o include, se a carteira do cliente ela é válida. E ao finalizar a locação, eu preciso registrar a pontuação do cliente referente a essa locação. Isso para que a próxima vez que ele venha a utilizar, alocar algum veículo, ele possa ter uma pontuação maior já agregada no seu registro.